Muito bem, pessoal, vamos para o nosso segundo bloco. Nesse bloco, a gente conta com uma convidada especial, a Patrícia Iachorra, psicóloga clínica e psicanalista, e também autora do livro Com Freud em Viena, Reflexões sobre Desamparo e Liberdade. Esse livro que está ainda em processo editorial lá no Ateliê de Humanidades, mas sairá em breve. A gente convidou a Patrícia aqui para conversar um pouco sobre esse livro, também para fazer essa coordenação com o nosso tema do episódio. E antes da gente começar, Patrícia, eu queria passar a palavra para você se apresentar e também apresentar um pouco sobre esse livro, como ele veio a nascer, o que te levou a escrevê-lo. Então, a palavra é com você. Obrigada, Lucas. Você falou meu nome certo, exatamente como eles falam aqui. Então, obrigada. Certinho. Eu quero, acho que começar a falar a respeito do que eu chamei, né, dei o nome de Psicanálise às Cidades como o título de uma pesquisa que eu comecei a fazer quando eu cheguei em Viena, há uns 4 anos atrás. E essa pesquisa, o que eu chamei de pesquisa, né, ela contempla visita às cidades marcadas pela psicanálise, além das minhas leituras e de pesquisa bibliográfica, onde eu fui fazendo registros, armazenando as fotos, criando novos roteiros, então, indo a lugares, depois que eu lia, depois que eu me informava, eu escolhia, né, os lugares por ali, e fui fazendo isso, também já tinha feito antes de chegar em Viena, e teve um ponto que foi, assim, decisivo para a escrita do livro, para a decisão da escrita do livro, que foi o encontro com um professor, quando eu comecei um curso na Universidade de Viena, e esse encontro me gerou vários sentimentos e me deparei com muitas diferenças culturais, me gerou frustrações, expectativas quebradas, e então, a partir desse encontro, eu decidi escrever, né? Então, a minha escrita inicial, ela foi uma escrita com bastante sentimento bruto, né? Com raiva, com medo, com desamparo, e eu fui, ao longo da escrita, depois, numa segunda fase, quando eu comecei a trabalhar junto com o André, depurando esses sentimentos, essas informações, assim, mais subjetivas do encontro, e a escrita, então, foi acontecendo por aí, né, com essa junção das minhas memórias aqui em Viena, nesse período inicial de 2 anos, os 2 primeiros anos, as cidades que eu visitava, marcadas pela história da psicanálise, e as minhas reflexões geradas a partir dos encontros com a psicanálise e dos encontros comigo mesma. E dos desencontros também. Bom, então, para a gente começar a falar sobre esses encontros e desencontros, né, o livro, me parece, né, à primeira vista, né, ainda não tive a oportunidade de lê-lo, mas tive a oportunidade de dar uma espiada, né, me parece quase como uma espécie de diário etnográfico, né, uma reflexão sobre a sua trajetória, sobre as suas andanças nessa cidade, e como isso se reflete numa reflexão sobre o campo da psicanálise de maneira mais ampla, né? Então, para a gente começar essa conversa, eu vou fazer a pergunta, né? Por que a psicanálise nasceu em Viena? Né? O que a psicanálise tem a ver com Viena? O que alguém indo a Viena pode encontrar que diga respeito à psicanálise e, mais particularmente, a Freud, que está aí no título do seu livro? Bom, a família Freud, né, o pai do Freud, já casado e com filhos, eles chegaram em Viena por volta de 1860,
saindo da cidade, saindo de Leipzig, porque eles moravam em Freiberg, é um nome em alemão, né, na região da Morávia, cidade onde o Freud nasceu. Pribor é o nome em tcheco, na língua tcheca. Então, Freiberg é mais fácil. Eles saíram de Freiberg para Leipzig e depois de Leipzig chegaram em Viena. O pai do Freud, Jakob Freud, ele era um comerciante de lãs e veio para se estabelecer aqui, né? A vida aqui prometia mais, era uma época difícil. E então Freud chegou em Viena com 2 anos de idade. Numa Viena, onde era monarquia, né? Era o Império Austro-Húngaro, vigorava. E a família do Freud, uma família de judeus, com ideias liberais, uma família culta, né, que lia, que era aberta a ideias mais liberais, instalada em Viena. Freud pensava em estudar. Quando ele chegou, ele não tinha, assim, o estudo de medicina que ele fez não era certo para ele. Ele chegou a pensar em estudar direito ou entrar para a política também, mas começou a estudar medicina. A Universidade de Viena, na época, a Universidade de Medicina de Viena era muito forte na Europa, era uma das instituições mais fortes no campo. E ali na Universidade de Medicina, ele começou a estudar no laboratório de neurologia, como um cientista, né? Ele passou muito tempo estudando o sistema nervoso das enguias, foi pesquisar o sistema nervoso das enguias. Depois ele voltou e recebeu uma bolsa de estudos para estudar na Salpêtrière com o Charcot, por conta das doenças nervosas, né? Ele já estava, digamos assim, ligado com o tema os temas da filosofia que ele estudou nas aulas do Franz Brentano, e aí tinha o Charcot na Salpêtrière, em Paris, onde ele passou uns 6 meses e voltou de lá com a questão da hipnose. Assim, ele voltou muito tocado, né, pelo que ele viu e com vontade de seguir em frente nesse campo de estudos, com mais vontade para isso do que para fazer carreira acadêmica. Tanto é que ele, quando viu que em Viena havia muita resistência ao campo de estudo que ele estava propondo, que ele queria seguir, ele pediu demissão do Hospital Geral, onde ele estava trabalhando, e abriu o seu consultório particular como médico neurologista. E passou a atender nesse consultório pacientes que os professores indicavam, né, mandavam para ele atender. Então, a psicanálise nasceu em Viena por conta dessa história do Freud, né? Ele, como a pessoa que criou toda a teoria e toda a técnica, estava aqui, embora não foi só aqui, né? Com o tempo ela começou, a psicanálise começou a ficar mais internacional, enfim, começaram a acontecer os congressos e, enfim, tem uma parte, ela esteve muito forte em Viena até a Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial é um marco, né, que assim traz como a psicanálise em Viena foi devastada, né, por conta da saída dos psicanalistas, que eram a maior parte judeus. Então, eu acho que ainda tem um outro aspecto que vale explorar, que vai no sentido que o Lucas chegou a sinalizar. O livro ele tem características autobiográficas, de memória, de reflexões filosóficas, de introdução a uma área específica do conhecimento, psicanálise, e também
muito de experiência etnográfica, diário etnográfico, né? Também diário de viajante, né? Mas a experiência etnográfica é muito forte. E aí, na pergunta do Lucas, também tem um desdobramento que pode ser dito. Tá, existem aspectos aí de que o nascimento da psicanálise se deu por causa do histórico de Freud, mas também você explora bastante as características da cultura austríaca, né, a experiência que você teve também com essa cultura austríaca, características essas tanto na época de Freud quanto também hoje em dia, faz contrastes também entre a cultura da Áustria e outras, como por exemplo a brasileira, e eu acho que nesses contrastes, nas características da Áustria também tem elementos que podem dizer tanto o porquê que a psicanálise nasceu, quanto também a surpresa de como é que a psicanálise nasceu ali, né? Verdade, André. A sociedade vienense do século XX, né, tinha uma característica interessante de colocar, que é assim, a França ela estava avançada em relação à Áustria na modernidade, né? Então a Áustria ela era um país mais conservador. O imperador Franz Josef ele decidiu, né, que o governo dele seria compartilhado com a Igreja Católica. Então a Igreja Católica tinha muita influência na sociedade, no governo, né? E por conta disso, as ideias liberais elas eram assim muito sofriam muita resistência. Então o Freud, quando quer inovar, né, fazer pegar um caminho que ainda não estava explorado, ele ele trabalha nesse contexto, num contexto de muita resistência, né, e de pouca abertura para o novo, né. Acho que isso é um aspecto assim bem importante, porque a psicanálise acaba que assim a psicanálise ela se contrapõe às práticas e aos métodos que eram usados na época para o tratamento de doenças mentais. E nem tinha muita diferenciação, né? Na época, o que era doença mental ou distúrbio neurológico e físico, não tinha muita diferenciação, né? É a partir do trabalho na Salpêtrière com Charcot que Freud começa a delinear, aí deixar mais marcado, colocar uma borda mais marcada e que traz a inovação que trouxe, né, para os tratamentos de saúde mental, no sentido de fazer da palavra o veículo, a matéria-prima, digamos assim, do tratamento com os doentes, né? Então, ao invés dos choques elétricos, dos banhos, que era uma coisa muito usada aqui mesmo em Baden, era um lugar das águas termais, né, onde as pessoas vinham para fazer os tratamentos de saúde com as águas sulfurosas e os banhos quentes e frios. Então, era por aí, né, o que acontecia nos tratamentos. E o método freudiano é inovador, né, nesse ponto, né, e foi ele que introduziu a palavra como uma nova técnica, um novo método de tratar doença. Bom, eu consegui dar também uma lida e compreendi também rapidamente, como o André falou, que era também um livro sobre experiências etnográficas também e muitas vezes pessoais. Obviamente, tem que ter uma pincelada pessoal para conseguir falar também de maneira geral sobre psicoanálise e sobre Freud. Eu queria focar nesse aspecto etnográfico também, nessas transições que as pessoas vivenciam quando ingressam ou vão de uma cultura para outra, como foi a sua experiência, né, como brasileira morando na Áustria
E falando de mim um pouco também, que é ao mesmo tempo minha experiência como estrangeiro morando no Brasil, mas curiosamente eu também tive uma experiência passada morando na Europa, na Alemanha especificamente, e eu me lembro muito bem de uma viagem que eu tinha planejada para Viena com a minha irmã que estava me visitando e ela me abandonou. Ela preferiu ficar na Espanha, ela estava na Espanha nesse momento e me abandonou. Eu fui buscar ela no aeroporto, enfim, não chegou, falou, não, prefiro ficar na Espanha, é muito mais divertido que a Áustria. Uma experiência de desamparo aí, hein? Uma outra experiência de desamparo. Então foi isso mesmo. Para mim, Viena tem essa lembrança de uma viagem muito solitária, que me deu a oportunidade de pensar na minha experiência, o que eu estava vivendo na Europa, depois de um ano já. E isso surgiu não só por essa experiência de abandono, mas também por um contraste que me gerou o trânsito da Alemanha para a Áustria, que aqui na América Latina pode se ver como uma coisa muito parecida, mas é claro, é uma cultura germânica, isso é claro, mas você vê contrastes, vê muitos contrastes no sentido, por exemplo, a imigração é muito mais forte lá, as diferenças sociais é muito mais forte ali também, não tem padrões assim tão exigentes, mas para o latino, obviamente, esses padrões exigentes que na Áustria são mais flexíveis que na Alemanha, continuam sendo exigentes, que o que você fala no livro também, né? Olhares, assim, se você demora um pouco com alguma coisa no caixa do mercado, enfim. E claro, a experiência de imigrante na Europa não é fácil, é complicada e aí você consegue ver como essa experiência, para mim, pelo menos, me lançou muita clareza sobre isso, de como você acaba sendo o último na fila, porque os austriacos, a cultura austriaca na Alemanha já era vista como, não quero usar a palavra inferior, mas eu escutei muitos comentários que olhavam ela como uma coisa mais Menos cafona. organizada. Sim, eles falavam das cidades como Salzburgo, ou Viena, ou outras, como cidades mais cafonas, assim, por exemplo, pelo fato de pintar as casas de várias cores. Os alemães gostavam das casas brancas. Então você vê, ok, então eu estou sendo aqui o último na fila, realmente. E bom, eu queria perguntar sobre isso, como a psicoanálise pode ajudar, ou o que pode nos entregar nesses trânsitos, nas experiências das pessoas em trânsito entre culturas. Interessante, você falou em abandono, né? O André já ligou ali com o desamparo, o sentimento de abandono que você ficou. Acho que isso é uma coisa interessante de comentar, porque as questões que eu assim trago como reflexão no livro, elas giram, né, estão em torno do desamparo e da liberdade. E o abandono assim, se sentir abandonado é estar desamparado, né? E eu me deparo com o meu desamparo como brasileira em Viena, não pertencendo, né, ainda não tendo assim um sentimento de pertencimento, não tendo um lugar, e foi um momento que coincidiu com o encontro, né, com o professor, e essa experiência foi muito Tem que falar o nome. forte. Tem que falar o nome. É o Herr Professor, né? O professor. Como Que é Herr um personagem Professor. importantíssimo de toda. Porque tem algo também romanesco na narrativa dela que quem for ler vai perceber, que é outro elemento que está presente, né? É um personagem real e ao mesmo tempo com características que dão uma trama romanesca para a própria narrativa. Exato, isso aí. Então, exatamente, o encontro com o Herr Professor foi muito forte e que esse afeto, né,
gerou, então, várias situações onde eu pude aprender sobre como aquela cultura que eu estava ali me deparando me afetava, né, e aprender a responder a isso, porque as respostas, elas são, assim, os ambientes requerem respostas diferentes, né? Então, como que a psicanálise pôde me ajudar? Primeiro, pelo reconhecimento dos meus afetos, né? Então, acho que isso foi essencial, assim, esse reconhecimento. Reconhecimento do, meu Deus, como eu vou fazer? O que eu preciso aprender? Aonde, assim, é uma experiência de bastante desamparo por se equivaler a estou começando de um lugar novo, né, que eu não tenho nenhuma referência, ou poucas referências. Ou pior, as referências que eu trazia da Alemanha eram referências que não me ajudaram, ao contrário, me atrapalharam, né? Então, isso foi, assim, um fator que dificultou. A sua visão, ou aquilo que você coloca em relação às diferenças entre Alemanha e Áustria, sim, claro, é possível são países de língua germânica, mas com culturas bem diferentes, né? Então, é possível de identificar, assim, como na Alemanha a questão da ordem, da organização é ainda mais presente e valorizada do que aqui, né? E outros traços, tem muitas diferenças aí. Sim, é interessante porque você fala na introdução do livro que, claro, você como estrangeira vai adotando mecanismos de defesa, né, para conseguir se afirmar ou permanecer integrada, né? A gente sempre quer ser integrado. Você migra e quer ter essa sensação, esse sentimento de integração, por mais que seja difícil, mas você tenta, você se esforça por se integrar. Isso é natural. Mas nesse sentido vão aparecendo mecanismos de defesa, porque é um caminho íngreme, não é fácil essa integração. Inclusive, posso falar isso de mim aqui no Brasil, que eu sou de um país muito perto, mas mesmo assim também você continua sendo estrangeiro sempre. E nesses mecanismos de defesa aparece, de alguma forma, a denegação, né? Que é até uma categoria freudiana, se não me engano, de fazer de conta com que uma coisa difícil para você não está acontecendo. Sim. É um mecanismo de defesa que você talvez nem perceba que está usando, mas de repente uma pauta, assim, você já começa a ver que está replicando atitudes, as mesmas atitudes que te causam dor, você começa talvez a exercê-las contra teus pares, por exemplo, outros migrantes latinos, outros migrantes brasileiros, etc. Eu tenho família aqui no Brasil há muito tempo e família em Suécia, e eles sempre me falavam assim: ah, não, o grupo de chilenos não quero nem saber. Não, são chatos pra caramba. Não me fale de chileno aqui. Então, até que ponto esses mecanismos de defesa podem ser perigosos ou também apresentam uma oportunidade para o seu bem-estar? Muito bom, Christian. É isso aí. Pode ser as duas coisas, né? Perigoso para si mesmo, em primeiro lugar, porque acaba que quando você vive se defendendo, a gente precisa dos mecanismos de defesa, sem dúvida, mas quando eles são muito primitivos, quando essas defesas são muito primitivas, você, assim, acaba ficando num lugar de dependência dessas defesas, né? E deixa de viver
coisas que você poderia viver mais ligadas ao potencial, à sua potência, né, de estar, de fazer, de realizar na vida. Então, sim, eu acho que foi uma decisão crucial que eu tive que tomar sobre o que eu faria com aquilo tudo que eu estava experimentando, né? Seguia com as minhas defesas e por aí no ataque, a arrogância, eu exploro isso no livro, né? A arrogância foi muito importante, assim, foi muito importante eu poder ter sido arrogante, fazer uso da arrogância para sobreviver, mas também foi importante elaborar isso, né? E o outro caminho era elaborar tudo isso, né? Uma forma assim de pensar em superar todas os mal-estares e medos que a nova cultura estava me colocando. Então, no livro, a escrita ajudou muito, né? A escrita em si, a construção de uma nova narrativa, já foi, digamos assim, o caminho que eu fui construindo. Ao mesmo tempo que eu ia escrevendo, eu ia saindo, né, das ciladas que eu me encontrava. E os autores ajudaram muito, né? O trabalho de tutoria com o André foi a base, né? Foi essencial. E os autores ajudaram muito. Então, assim, eu trago, né, no livro, brevemente, no campo da sociologia, Norbert Elias, falando, me apoio quando ele fala no conceito de civilização, o Edgar Morin, com o pensamento complexo, no campo da psicanálise, converso ali com Adam Phillips, com o Jacques André, Jo Gondar também, tá, né, para citar uma mulher brasileira. Uso muita pesquisa dos biógrafos do Freud, o Peter Guy e a Roudinesco, a Elisabeth Roudinesco, e me alongo, né, mais com o próprio Freud, com o Stefan Zweig, que foi um interlocutor importantíssimo do Freud, né? Então, no capítulo de Salzburg, eu trago a história assim mais profundamente do Stefan Zweig, que também foi para o Brasil, morou e morreu no Brasil, né? E também a Hannah Arendt é uma pensadora, filósofa, que eu assim converso no livro na questão da vida ativa, né? Quando ela pensa sobre a condição humana, também isso, sobre a condição humana, onde ela aborda a capacidade de agir, né? Ali foi também um momento muito importante da minha escrita. Então, todos esses autores me ajudaram a ir elaborando, a ir construindo outras formas de pensar, sentir e responder. Pensando até nessa questão sobre a elaboração. No prefácio que eu escrevi, estou terminando hoje, no momento que está gravando, no dia 13 de julho, eu chego a sinalizar o quanto que essa escrita desse livro é um processo de elaboração. Então, não é um livro que não começou pelo motivo de escrever sobre Freud a história da psicanálise. Na verdade, começou a partir da experiência, né, de integração e desintegração da Patrícia, quando ela migrou para Viena, e numa forma de responder aquilo pelo qual ela passou. E aí o personagem Herr Professor, ele é importante, né, no que ele fez, como o desencadeador de um acontecimento traumático, como que a partir daí ela criou mecanismos de defesa e também conseguiu superá-los. E nesse caso há uma articulação entre uma continuidade, obviamente, de um processo de análise, onde o espaço da clínica ela é importante. Ela, como psicanalista, ela também participa, né, ela também faz análise, mas houve também esse interesse e essa investigação em torno de Freud, da história da psicanálise,
associado a esse processo de construção, então o interesse histórico, o interesse de reconstruir o conceito de psicanálise tem a ver com o esforço de elaboração e, por que não, de formação também, formação de si, como uma resposta afetiva e também racional ao que estava provocando ela. E teve também uma coisa que a gente não falou ainda, que é as incursões na cidade, né? Esse interesse da história da psicanálise veio junto também com o se colocar na cidade. E esse colocar-se na cidade, ele é importante, porque não foi só uma resposta do ponto de vista da clínica e do contato com autores, da reflexão e da escrita interlocucionada, né? Isso foi importante, mas também houve a incursão na cidade, o interesse pela cidade, por Viena e também por outras cidades austríacas, chegou até a fronteira da Itália, né, num acontecimento bem interessante, no Südtirol, que ao mesmo tempo é austríaca, italiana, que é um problema de fronteira, e nessas incursões existem elementos importantes, como a experiência estética que ela tem, né, com os locais, com as experiências relacionadas à comida, aos alimentos, às flores, aos girassóis, aos campos, às montanhas. Então, há uma dimensão estética importante de exploração do mundo, né? E há também, até mesmo, uma certa experiência corporal de mundo, sobretudo com os desafios que ela se colocou na ciclovia, lá que também tem a ver também com uma forma de responder corporalmente aquilo que a afetava. Então, e nisso tudo, a escrita ela articula, né, de uma forma muito, muito inovadora, no meu entender, esse esforço de elaboração. De forma, e por isso termina assim, que eu acho que é importante, que eu enfatizei no prefácio também, nesse processo de escrita que é influenciada pela psicanálise, ela sai do normal que se espera de alguém que é influenciado pela psicanálise. Eu falo, leitor, não espere que vai ter aqui escrita automática, fluxos de consciência que deixa o leitor tentando encontrar o que são as condensações simbólicas que estão ali presentes. Não espere aquilo que normalmente se tem num livro que é esperado pela psicanálise. Pelo contrário, é um livro elaborado e reelaborado com cuidado de uma artesã. Não é porque está falando do inconsciente em primeira pessoa que ela precisa entrar numa escrita em estado selvagem. Pelo contrário, uma escrita cuidada artesanalmente. Eu acho que tem a questão da liberdade, acho que eu falei menos sobre, que é o segundo tema, né, que eu trago com bastante assim, força no livro, e esse conflito, né, entre o desamparo e a liberdade, no sentido de que, ao se deparar com o desamparo, a gente vai precisar buscar proteção, e cuidados, e sentimento de pertencimento, o que nem sempre a gente recebe como precisa do ambiente, né, de quem está em volta, mas que ao receber, né, e aí acho que o sentido, né, a relevância da mão das mãos que aparecem, né, porque, assim, nas experiências de desamparo, quando aparece a ajuda, né, ela pode te tirar daquilo, né, te tirar dá para ir para um outro campo. Esse campo, então, da análise, do pensar sobre, mas não sem algo no qual você confie, no qual você aceite, né, mergulhar, ou ir junto, né, ficar junto. Você vê aí a necessidade do outro, né, que a gente tem, nós humanos temos, nas situações de desamparo, isso é escancarado, né, você precisa do outro para tirar daquilo. E na medida que você, então, consegue, eu acho que vou falar por mim, né? Na medida que eu conseguir encontrar os apoios, a escrita e a tutoria com o André foi um deles, muito importante, aí a construção muda, né? Aí
ali, assim, aquele nível de liberdade que cabe e que existe, ela pode ser usufruída, né? E nunca é a liberdade total, porque tem a necessidade do outro, né? Então, nunca é a liberdade total, é a liberdade parcial, mas aquela parcela que existe, quando a gente consegue se apropriar, dá para fazer coisas, né? Dá para fazer, dá para construir, dá para criar, dá para produzir. E eu acho que o livro é isso, né? Isso remete também à máxima do Freud, wo es war, soll ich werden, que é a direção que a psicanálise trabalha, no sentido que é ali onde era o isso, né? O isso em termos de desejo, de pulsão, de inconsciente, o eu possa advir, né? O eu possa se apropriar e fazer alguma coisa. Então, Freud e Hannah, eu termino, acho que o último capítulo é com Freud e Hannah Arendt nessa direção aí. Assim a gente encerra, então, o nosso segundo bloco com certeza bastante material para deixar os ouvintes interessados. Eu queria agradecer você, Patrícia, pela sua presença. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer conversar contigo. Quero agradecer também, Lucas, Christian, bom estar aqui. André, muito obrigada pelo convite e por esse espaço. Muito bom.